Vamos lá, sem mais delongas, queria chamar ao palco a mais nova gerente da qualidade, a Vanessa de Melo Torres. Primeiro, uma salva de palmas. Vanessa também é docente do curso de MBA em Qualidade e Segurança do Paciente do IDO, mestranda em Direção Estratégica em Organizações de Saúde pela Universidade Europeia del Atlântico, possui MBA em Qualidade e Segurança do Paciente, especialista em cuidados intensivos e há anos atua na área de gestão de qualidade, experiência da JCI, ONA, Kimenton, AXA, avaliação no Manual de Práticas Assistenciais da Rede DO, e eu sou fã, hein, pessoal. Então, Bom, pessoal, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Então, tá bom. Bom, a nossa mesa agora vai ser um pouco sobre, até pega um gancho da nossa sequência aqui, a doutora Ana Verena comentou um pouco da carência, né, de prescrição e o quanto que a gente ainda pode melhorar, pensando aí na segurança da cadeia medicamentosa. E o nosso talk show de hoje é sobre segurança na cadeia medicamentosa, cuidando de quem cuida. E eu gostaria de chamar os palestrantes que vão compor aqui a esse talk show. Então, primeiramente, gostaria de chamar Brighton Meirelles de Freitas. Brighton, ele é gerente de suprimentos da Regional Brasília, farmacêutico, generalista, especialista em farmacologia clínica, em farmácia clínica, em oncologia e mestrando do curso de Direção Estratégica de Organizações de Saúde. Seja bem-vindo. Gostaria também de chamar a Juliana Dipseco, que é graduada em farmácia pela Universidade Metodista, pós-graduada em farmácia hospitalar, experiência de 18 anos em farmácia hospitalar, dispensação em farmácia central, centro cirúrgico, pronto-socorro e SADT, e hemodinâmica, radiologia intervencionista, central de manipulação de injetáveis e farmácia clínica, experiência em qualidade e segurança do paciente em acreditações de saúde, entre as metodologias ONA, Quimento em JCI. Seja bem-vinda, Juliana. E gostaria agora de chamar Neila Maria Marques Negrini Pigatti. Neila é farmacêutica bioquímica, especialista em farmácia clínica, Greenbelt, especialista em melhoria pelo Instituto for Healthcare Improvement, IHI, e responsável pela qualidade regional Bahia na Redditor. Seja bem-vinda, Neila. Bom, para abrir o nosso talk show, eu gostaria de fazer uma introdução para vocês. Em um estudo recente, publicado aí pelo The New England Journal of Medicine, nos evidenciou que 1 em cada 4 internações foram identificados eventos adversos, sendo aproximadamente 1/4 desses eventos evitáveis. Foram avaliados nesse estudo 11 hospitais de Massachusetts, com uma média de 2.809 internações. E os eventos envolvendo a cadeia medicamentosa foram os que mais se destacaram, representando 39% de todos esses eventos. Já de acordo com o jornal BMJ, ele traz que a cadeia medicamentosa estima-se que 6% dos danos são relacionados a medicamentos causados por erros, custando, na verdade, cerca aí de 42 milhões de dólares na saúde pública da Europa. Esse estudo também ele mostra que cerca de 100 milhões são de gastos desnecessários. Esses eventos eles ocorrem em virtude de sistemas falhos, processos mal desenhados e não cumprimento de processos que já são consolidados na maioria das vezes, reforçando assim a importância e a necessidade de garantir a melhoria contínua envolvendo a cadeia medicamentosa. E para abrir o nosso talk show, eu gostaria de ouvir um pouquinho da Juliana Dipp, que tem toda uma trajetória, pensando aí no processo e no trabalho envolvendo a segurança na cadeia medicamentosa e dentro das instituições. Quais são os desafios, pensando aí em todas as etapas da cadeia medicamentosa, para a gente garantir, né, um cuidado seguro para quem cuida dos nossos pacientes? Boa tarde.
Bom, primeiro, a gente precisa, né, colocar todas as rotinas em documentos e fluxos, né, bem estruturado e garantir que a comunicação e a informação ela seja a mesma, desde o auxiliar e mensageiro na farmácia até o mais renomado cirurgião que a gente tem, né, dentro do hospital. Porque o medicamento ele passa por diversos setores no hospital, então, muitas das rotinas elas são compartilhadas, e não adianta a farmácia colocar uma importância grande na identificação, no medicamento de alta vigilância, uma etiqueta colorida com dizeres e alertas, e chegar na dispensação, numa sala de exames, numa sala cirúrgica ou num atendimento de urgência dentro de uma sala de estabilização ou na UTI, e o médico que está segurando aquela ampola não entender o real motivo de tudo isso. Então, eu acho que um dos principais desafios é que todos na cadeia entendam a importância, as rotinas desenhadas, e a gente garanta aí uma comunicação unidirecional. E quando a gente pega, né, o fluxo do medicamento, a gente tem aí farmácia produção, farmácia clínica e assistencial, gestão de risco e monitoramento, né? Então, quando a gente traz essa parte operacional da farmácia, ela começa lá no recebimento, com um auxiliar administrativo recebendo esse produto da indústria, fazendo conferências, e ali a gente tem que garantir que ele sabe que o medicamento termolábio tem que estar dentro daquele range de temperatura, que o medicamento controlado ele precisa ser contado e não pode ter nenhuma divergência no seu recebimento, assim como a guarda dele tem que ser chaveada, tem que ser monitorada e diferenciada. Uma vez recebido, a gente vai lá para o armazenamento. E aí, ali, a gente tem que garantir que o profissional que está pegando uma Novalgina, ele tem que entender que ela tem o seu local correto de guarda. Mas quando ele pega uma morfina, quando ele pega um cloreto de potássio, ele não pode dar a mesma atenção, né? Ele tem que saber que aquele é controlado, que ele tem que ser contado todo dia, que o armário está chaveado, que um cloreto de potássio ele é um medicamento de alta vigilância, que ele tem que receber a identificação, que ele tem que estar segregado e armazenado num local diferente. E aí a gente passa para o processo de prescrição, né? Onde a gente vai ter aí uma participação importante do farmacêutico clínico para depois a gente iniciar o processo de dispensação. Boa tarde, tudo bem? Quando a gente fala de prescrição, né, a gente tem um papel muito importante da farmácia clínica, né? A equipe de farmacêuticos clínicos, né, não somente a farmácia de produção, tem que ser considerada como um apoio na assistência ao paciente. Então, nós temos dois modelos de prescrição, a gente sabe, né, de hospitais que não possuem, né, o sistema informatizado para prescrição, então esses apresentam uma fragilidade maior do que aqueles que têm a possibilidade da prescrição eletrônica, mas quando a gente fala da prescrição eletrônica, a gente consegue, né, ele nos permite uma maior segurança nas informações, né, onde a gente consegue ali cadastrar informações importantes, né, para assegurar a segurança dos nossos pacientes, como, por exemplo, esquemas posológicos de acordo com a classe terapêutica dos medicamentos, as sugestões de diluição conforme a bula do fornecedor. E quando a gente fala, né, da prescrição manual, a gente precisa ainda mais do apoio do farmacêutico clínico nesse processo, na validação da prescrição, né? Não que na prescrição eletrônica essa validação seja dispensável, mas ali a gente tem um conforto maior no que diz respeito às informações que a gente consegue implementar ali, as barreiras, os gatilhos, né, para nos auxiliar no dia a dia. Já na prescrição manual, a gente precisa de um olhar mais apurado, do olhar mais atento da equipe de farmacêuticos clínicos para validar, né, as informações, verificar a nível de identificação do paciente, os fatores necessários para que a gente consiga identificar bem esse paciente, que é um processo, né, Meta 1, né, de segurança internacional. A gente precisa ter isso garantido, validar a completude das informações, todos carimbo, assinatura do médico,
né, verificar as interações medicamentosas, que é uma outra possibilidade que a gente tem no sistema de prescrição eletrônica. E aí a gente consegue fazer as intervenções farmacêuticas junto à equipe médica, né, servir realmente de apoio para que a gente consiga ofertar ao nosso paciente a melhor experiência, né, a maior segurança no que diz respeito ao tratamento medicamentoso. E aí, uma vez prescrição, né, analisada, liberada, a gente passa para o processo de dispensação. Então, né, dispensa, separa o produto com o reconstituinte, com o seu kit, e ele sobe para ser entregue para a equipe de enfermagem. A partir daí, a gente começa a ter um processo compartilhado. Então, a farmácia finaliza a sua participação no fluxo e repassa para a equipe assistencial, seja um enfermeiro, um técnico, muitas vezes um médico, um anestesista. E o quanto que essa pessoa que está recebendo esse produto entende a importância do que ela está recebendo. Então, é uma alta vigilância, é um eletrólito concentrado, é um medicamento controlado, onde guardar, o que fazer, tenho que fazer dupla checagem, não tenho, a diluição está correta, a farmácia me entregou com o kit de diluição correto, vou fazer a checagem com a prescrição. E, além disso, hoje a gente tem que se preocupar se o profissional que está recebendo esse medicamento perigoso, ele está em condição emocional de receber e administrar esse produto no paciente. Porque, além da gente garantir etapas seguras do processo, para garantir que o nosso paciente não vai sofrer dano ao longo do seu tratamento, a gente tem que garantir que o profissional também tem condição, naquele momento, de administrar uma morfina, de fazer uma solução de sedação, uma anestesia, porque a gente, além de cuidar do paciente, a gente também tem que olhar para o colaborador, porque o dano, a falha e o evento sentinela pode acontecer tanto do lado do paciente, quanto do lado do nosso profissional, seja ele qualquer, um auxiliar, um mensageiro, um médico, um farmacêutico. Então, antes a gente pensava, eu vou entregar um frasco de Rivotril para devolução para a farmácia na mão de um mensageiro, né? Mas, de repente, o farmacêutico que está sentado ao meu lado está passando por um momento difícil e pode ver ali naquele frasco de Rivotril a salvação da vida dele, ou não, né? Então, prestar atenção na cadeia em todos os pontos. Então, uma vez entregue o produto, garantir que ele vai ser armazenado e administrado com segurança, e aí a gente passa por o processo de usei todo o produto, terminei o processo. Não, fiz uso apenas de meia ampola daquele tramal ou meio comprimido de Lexotan, e aí a gente vai para uma parte super importante, que é o descarte desse produto. Um produto controlado, ele tem que ser monitorado até realmente ele ser depositado num frasco seguro, que ninguém consiga pegar de volta aquele produto para fazer uso indevido. E com isso a gente tem aí diversas etapas no processo, com descarpaques chaveados, gel inativador, dupla checagem, planilhas de controle, onde, né, eu estou descartando, o meu colega está ali assinando o que está vendo, para que a gente garanta realmente toda a etapa do processo. E eu acho também que hoje, nós como farmácia, né, a gente está sendo desafiado a controlar melhor os nossos processos, né? Então, a atual situação, a epidemia que nos Estados Unidos é muito mais forte, mas que aqui a gente já começa a enxergar um pouco da possibilidade de extravio de opioides, né? Então, esse controle passou a ser uma exigência que talvez a gente ainda não estivesse acostumado. E a gente sente bastante dificuldade em gerar uma amarração entre todos esses processos que Juliana descreveu também, mas como é que nós integramos uma cadeia medicamentosa que é repleta de atores. Então, a gente tem quase 11, 12 macroprocessos repletos de atores diferentes e que todos devem estar com o mesmo objetivo, que é garantir a segurança do processo, porque o erro de medicação impacta, sim, em morte, impacta, sim, em danos para os pacientes. Então, eu acho que esse, de fato, é um grande desafio da farmácia hoje.
E aí a gente amarra o processo de monitoramento. Então, administrei, descartei, e eu vou monitorar a efetividade terapêutica desse produto, desse medicamento no paciente, uma reação adversa inesperada, um efeito colateral exacerbado, e entender, assistir esse paciente, acionar o profissional farmacêutico para monitorar, tratar, registrar isso em sistema, para garantir que esse paciente não receba esse medicamento novamente, uma vez que ele apresentou uma alergia grave em determinado momento da sua internação. E aí a gente vem para o processo final de devolução, né? Então, o médico passou, suspendeu determinado produto, eu vou devolver para a farmácia. Mais uma vez, é um processo delicado, complicado de se monitorar, porque eu deposito na caixa de devolução, né, dependendo da prática de cada hospital, sobe um profissional para recolher, e a gente tem que garantir que chegue na farmácia, que ele seja devolvido e volta lá para o estoque para uma nova dispensação. Mais uma vez, é um processo que, se não tiver bem mapeado e monitorado, tem chance de desvio. E quando eu falo desvio, é no sentido do uso inadequado, né? Não estou falando desvio no sentido do furto. Pensando na preocupação do profissional, que ele pode ter em mãos um medicamento, um fentanil, uma morfina, qualquer outro medicamento ali perigoso, que simplesmente ele pode não depositar na devolução, fazer um uso inadvertido e a gente encontrar um profissional desacordado no banheiro e, às vezes, até um evento mais catastrófico. Então, a gente pensar hoje que a cadeia medicamentosa ela começa a ter um braço novo, que é você olhar para o SESMIT e saber que você tem que ter ali uma pessoa para comunicar, porque você ouviu ali na sua rodinha do plantão que o colega está passando por um problema dentro de casa, está no seu 3º plantão sem dormir, perdeu um ente querido, e de repente ele comenta, nossa, tal medicamento talvez, né, me faça bem. É um alerta. Será que ele pode continuar no plantão? Será que ele pode assumir um paciente que tem em prescrição medicamentos críticos? Ou alguém tem que ficar ali realmente acompanhando e monitorando aquele profissional para a gente garantir o paciente bem assistido, né, e o nosso colaborador também bem cuidado. E aí a gente traz a parte de monitoramento e gestão de risco, né, que a Neila vai dissertar aqui um pouquinho para a gente fechar esse ciclo do fluxo de medicamento. Então, quando a gente fala de erro de medicação ou evento adverso, né, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é todo mundo tem erro de medicação e eles parecem que não acabam, né? Anualmente a gente continua com aqueles mesmos tipos: horário errado, dispensação errada, administração inadequada. Então, como é que a gente sai desse ciclo do erro de medicação, né? Então, a gente tem algumas diretrizes, por exemplo, a identificação e a análise de todos os erros que acontecem dentro da organização. É muito comum a gente superficializar essa análise, né? Então, a gente não, às vezes, pelo evento não ter trazido nenhum dano, a gente deixa isso em um ponto mais raso. E para você resolver erro de medicação, na verdade, você tem que se aprofundar, porque os erros de medicação, basicamente, são falhas de processo. Então, nós entendemos que se a base da pirâmide, ali a quase falha, ela é resolvida no seu dia a dia, daqui a pouco eu estou com essa correção evitando um evento adverso grave. É assim que funciona o monitoramento de quase erros, né? Justamente para que a gente possa se antecipar. Então, identificar e analisar é necessário. A organização deve ter uma sistemática implementada para melhoria contínua, um referencial de soluções e ações que possam trazer segurança ao nosso processo. O nosso processo, se a gente parar para analisar, ele é burocrático ou ele é seguro? Essa é uma autocrítica que a gente tem que fazer. Nem sempre a burocracia leva à segurança.
Então, esses processos se tornarem seguros é uma avaliação multiprofissional com intensa participação da farmácia. Porque se a gente não trouxer a farmácia para fora das rotinas operacionais, que vocês sabem que são assim, excessivas, a gente tem ali uma chance de tornar a farmácia uma ilha. E a farmácia não pode ser uma ilha. Ela deve estar ali pronta para ser um papel, né, para executar um papel de segurança, que a gente já sabe que, comprovadamente, a atuação de farmacêutico clínico e de barreiras fortes na farmácia garantem um aumento aí da segurança do paciente, né? Por último, a gente tem que envolver por último, não, desculpem. A gente tem que envolver outros parceiros. Eu escutei a doutora Ana Verena falar em relação como a gente, às vezes, fica sozinho, né? Então, veja, é necessário que a gente, que a gente consiga trazer parceiros, como outros hospitais, ou as indústrias. Qual é o ônus do hospital? A gente fica com todo o ônus para diferenciar medicamentos com embalagens semelhantes, com nomes semelhantes. Então, esse movimento ele tem que acontecer. Nós somos os clientes, né? Então, isso também tem que acontecer. E, por último, mas não mais fácil, a gente tem o envolvimento do paciente, né? O paciente, ele é, de fato, a última barreira para a contenção do erro de medicação. Mas como é que eu envolvo este paciente ativamente no seu cuidado? Acho que esse é um ponto também que a gente precisa desenvolver e precisa caminhar, né? Em relação ao que a gente enxerga aí como aquilo que pode, de fato, brecar os erros de medicação, a gente está falando do uso da tecnologia, então a adoção de prontuário eletrônico, mas prontuários eletrônicos amigáveis, né? Que consigam trazer, de fato, uma melhoria. É muito comum eu escutar em diversas outras organizações, enfermeiras de diversos estados falando, olha, com o prontuário eletrônico, eu não consigo mais fazer uma gestão efetiva do que o paciente usou no dia passado. Olha, esse layout não é intuitivo. Então, a gente tem, de fato, ganhos, mas temos que prestar atenção também como ficaram essas informações. E a tecnologia, por si só, ela não vai resolver todos os nossos problemas, tá? A gente sempre vai ter um componente que é o fator humano. Eu sempre vou precisar ou ali do raciocínio clínico ou então do entendimento de como aquela barreira tecnológica funciona. E aí a gente desperta para quê? Para os treinamentos das nossas equipes. Habilidades técnicas e habilidades não técnicas. O quanto eu estou disposto a executar um processo de forma segura, sem pular nenhuma barreira de segurança. Eu conheço os pontos críticos do meu processo? Quais são os pontos críticos na organização de vocês no processo de medicação? Essa é uma lista que está disponível, por exemplo? Vocês comunicam isso aos seus colaboradores? Então, esse é um ponto importante. E um outro ponto que a gente precisa fortalecer aqui é o papel da liderança. A gente já sabe, então, que a identificação dos erros e essa análise, ela traz um aumento da segurança do paciente em relação à administração, à cadeia medicamentosa. Mas se eu tenho a cultura punitiva, se eu não tenho um ambiente positivo para relatar esses erros de medicação, eu acabo não fazendo essa fase. As pessoas não contam o que está acontecendo. Então, eu vejo que, junto com a tecnologia, a gente tem que caminhar com um apoio contínuo e efetivo da liderança, porque é a liderança que vai... Desculpem, que vai proporcionar uma cultura de segurança robusta. É a liderança que traz isso para os seus colaboradores. Pensem bem, quando a gente fala em indicadores,
E aqui eu não estou falando de coleta, né? Porque às vezes a gente passa mais tempo coletando do que medindo e analisando, tá? Então, por exemplo, quando eu vou devolver para a minha equipe um indicador, eu cobro mais o indicador de tempo para a administração de medicamentos ou eu cobro mais a segurança? O que é o recado que a liderança passa para o seu colaborador? Veja, a gente pode estar em um caminho oposto. A gente pode cobrar mais uma administração rápida e, às vezes, não tão segura do que um processo realmente bem feito, que ele pare se ele tiver alguma dúvida, que ele acione o farmacêutico clínico ou o médico, caso haja uma dúvida de prescrição. Então, esse papel da liderança nesse fortalecimento é super importante, né? E aí, quando a gente traz o paciente, né, no centro do cuidado, quanto que ele participa, a gente tem uma rotina super importante que, mais uma vez, ela é compartilhada com médicos, enfermeiros e farmacêuticos, que é o medicamento de uso contínuo, que puxa aí a reconciliação e conciliação medicamentosa, né, Brighton? Isso. Como eu já havia sinalizado anteriormente, minha fala, né, a farmácia clínica, como uma equipe de apoio à assistência ao paciente, é imprescindível para que a gente possa entregar ali o melhor resultado, né, a melhor efetividade terapêutica. Quando a gente fala de farmácia clínica, é ideal que a gente pense, né, que a gente desenhe uma linha de cuidados para que a gente possa assistir esse paciente, onde essa linha de cuidados a gente acompanha o paciente, né, durante a sua admissão, o seu período de internação dentro da instituição e o educa também para o momento da alta, que é um momento tão difícil, né, como foi falado na palestra anterior. É complexo, a gente precisa devolver esse paciente com autonomia, né, com o seu tratamento terapêutico para casa e organizar a vida desse paciente. E não somente esse paciente, educar também o seu acompanhante, né, quanto mais barreiras a gente tiver para garantir essa segurança, melhor é. E é um processo que a gente pode fazer durante ali o seu período de internação, né, não necessariamente ali no momento da alta em si. O farmacêutico clínico, quando a gente fala dessa linha de cuidados, né, a gente tem um processo muito importante, que é o de alinhamento da prescrição médica, né, que é o de conciliação e reconciliação medicamentosa. São dois conceitos que muitas vezes são utilizados de forma equivocada, né, na sua ordem, ou seja, a gente só reconcilia o que a gente uma vez conciliou. Na porta de entrada, né, na admissão do paciente, a gente admite esse paciente, e depois, na transição de cuidados, que é um momento crítico, né, nas instituições hospitalares, a gente reconcilia. E, se necessário for, reconcilia mais uma vez e organiza esse paciente para alta, para casa. Então, a gente precisa contar com o apoio, né, do farmacêutico clínico. A gente avançou bastante, né, antes não era uma realidade de todos os hospitais. Hoje, graças às organizações acreditadoras, esse profissional ele é cobrado, né, na equipe multidisciplinar e se faz muito importante, né? Eu falo pela Regional Brasília, os rounds multidisciplinares não começam sem a presença do farmacêutico, ele tem uma interface interessante junto ao Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, a gente constrói barreiras, a gente constrói processos juntos. Então, é um espaço que a gente conseguiu conquistar que a gente não pode dar um passo para trás, né? A gente está ali para poder apoiar na assistência ao paciente e entregar a melhor experiência e nesse itinerário que o paciente vai fazer dentro da instituição, desde o momento da sua admissão até o momento da alta, que é o desenho da linha de cuidados. E aqui acho importante também um desafio que a gente tem, né? Na orientação do paciente, qual é a linguagem que a gente usa? É cheia de jargão técnico que para a gente está tudo bem e a gente consegue entender, mas e o paciente? Outro dia minha tia falou para mim, depois de uma alta, olha, eu estou tomando um anti-inflamatório não hormonal. O que é isso?
Então, assim, ó, a maneira como estava descrita, então tinha lá no resumo de alta, né? Tudo certo, só que o que era isso para ela? Não fazia sentido, ela não entendia o que era aquilo. Então, eu acho que a gente precisa, quando a gente fala em orientação de alta, quando a gente fala em orientação para os pacientes de interação medicamentosa, a gente precisa virar a chave que ele não é ele não é um profissional de saúde. Portanto, essa linguagem ela deve ser adaptada até para a gente ganhar essa adesão, E né? estudar o público, né, que frequenta o seu hospital, para você entender, porque às vezes numa regional eu consigo descrever, e em outra eu preciso usar formulário com solzinho, com copinho, com lua, para que a gente consiga mostrar para aquele paciente a forma correta dele usar esse medicamento em casa. Trabalhar de forma bem visual, né, esclarecida. Hoje, né, a gente recebe muitos pacientes até mesmo, né, de outros países. A gente trabalhar uma segunda língua também dentro das nossas equipes é importante, né? Antes de ser contratado pela Redditor há 5 anos atrás, eu era de um serviço público de saúde, onde a gente teve, né, a experiência também de receber pacientes de fora. E o alcance a esse paciente, como que ficaria, né? Se a gente não tivesse pensado aí em um fluxo onde atendesse esse público também. E eu acho que, aí caminhando um pouquinho já para o final, né, da nossa discussão aqui, é importante a gente colocar desafios, né? Por exemplo, o fator humano dentro do erro de medicação, ele é importantíssimo. Então, como é que a gente lida com isso, né? O que é que a gente precisa treinar as nossas equipes para que elas consigam atuar e reduzir essas falhas, né? Então, uma das primeiras, dos primeiros apontamentos e estratégias que os estudos trazem como efetivo é aumentar a percepção de risco. Então, ou seja, será que o nosso profissional ele tem a chamada consciência situacional? Que, em linhas muito gerais, então, é saber o que pode dar errado e agir da forma correta para evitar essa falha, né? Então, será que está todo mundo preparado? Será que eu sei o que pode dar de errado naquele processo de medicação, que é o maior volume dentro das organizações e que eu faço exaustivamente todos os dias? Forma robótica, né? Exatamente. Então, isso é super importante, devolver essa consciência para o colaborador que aquilo é uma atividade de risco e que pode causar danos, e por isso aquelas barreiras de segurança estão ali instaladas. Por que a dupla checagem existe? O que eu consigo evitar com uma dupla checagem? Ela serve para todos os medicamentos da organização? A gente consegue aplicar numa rotina operacional? Então, esses são desafios que a gente tem que transpor para a gente conseguir, na verdade, conscientizar as pessoas. Um outro ponto é a redução do excesso de confiança. Então, a gente enxerga hoje que diversos profissionais têm tanta confiança naquilo que fazem que acham que podem pular as barreiras de segurança. E no processo de medicação, isso é altamente danoso, porque elas estão ali justamente para que você mantenha uma segurança deste processo. Então, voltar e criar essa percepção de risco às nossas equipes é super importante. Um outro ponto que vem aí um pouco mais para a organização, para a estrutura da organização, Juliana já disse, e eu só quero reforçar aqui, o quanto eu estou preparada como liderança para saber se aquele indivíduo está apto a cumprir rotinas de segurança. Então, a gente já tem hoje diversas ferramentas, por exemplo, o I'm Safe, que pergunta, é uma autoavaliação mesmo, para saber se eu estou pronto a cumprir aquelas medidas de segurança. Então, ele pergunta, tem alguma doença que me impede de cumprir com essas barreiras? Estou passando por algum nível de estresse, ou então que pode tirar o meu foco, estou fazendo uso de medicamentos que podem atrapalhar a minha concentração, eu
fiz uso de álcool, outras substâncias que hoje eu não tenho condição de prestar esse cuidado, né? Então, são algumas perguntinhas que levam àquela reflexão, porque cuidar de medicação significa atenção plena. E muitas vezes o que a gente enxerga na análise dos erros de medicação é essa falta de atenção, é esse lapso que muitas vezes é a nossa causa raiz, é o nosso fator contribuinte. Então, buscar esse desenvolvimento dessa consciência pelo colaborador significa, olha, essa organização, ela faz tudo com segurança mesmo, porque ela está preocupada até se eu consigo desempenhar o meu papel com segurança. Eu também tenho que olhar para o colaborador. Eu tenho que saber se aquele colaborador, como disse a Juliana, ele pode ter acesso a uma quantidade de medicações críticas. Então, esse desenvolvimento da percepção da segurança é algo também que pode levar a gente a um outro nível. O que a gente precisa agora é mudar o nível em relação à segurança da cadeia medicamentosa. Processos seguros, uso de tecnologia, colaboradores engajados e envolvidos nesse cuidado e, obviamente, os pacientes que devem ter um papel ativo na gestão dos seus medicamentos. Muito bom, Neila, essa sua fala. E antes da gente finalizar, hoje, dentro das organizações de saúde, você entende que o uso dessas ferramentas para entender se aquele colaborador ele está apto, né, a atuar, ele está apto a fazer aquela administração de um quimioterápico, de um psicotrópico e assim por diante, é uma realidade? E quais são, né, os desafios para a gente conseguir estabelecer isso dentro das nossas instituições? Olha, o que a gente tem visto são estudos, obviamente, nos Estados Unidos, a gente ainda não tem nenhum piloto aplicado aqui no Brasil com o I'mSafe, mas o que a gente enxerga é que hoje a gente já pode conversar com as equipes. Eu acho que aqui é uma quebra de paradigma mesmo. Eu não falo em extravio, eu não falo em dependência por opioide, mas eu sei que aquilo existe. Aquilo está lá. E o papel da organização, de fato, é ser transparente para buscar essa informação. Então, quando a gente pega um artigo da Mayo Clinic, que ele coloca ali 77 boas práticas para você garantir uma gestão adequada de opioides na sua organização, ele está falando muito sobre o falar do problema. E o que a gente enxerga ainda aqui, Vanessa, é a questão de eu recuo, eu não falo do problema. Então, eu acho que não. Eu acho que a gente ainda tem que evoluir, mas o que pode ser algo benéfico é a auditoria por pares. Então, quando eu preparo o meu colega a olhar para aquele ambiente, para ver se aquele ambiente está propenso a falhas ou a erros, e se eu estou executando a minha função da melhor maneira possível. Eu preciso ter, na verdade, segurança psicológica, e essa segurança psicológica vem do arcabouço da organização, vem da cultura de segurança, para que alguém consiga contar para uma liderança, olha, eu acho que essa pessoa tem um problema, olha, eu acho que aqui existe uma desatenção. Mas ainda é uma evolução, mas que a gente precisa chegar em algum momento. Perfeito. Bom, pessoal, a gente já está com o nosso tempo esgotado, mas eu queria agradecer ao Brighton, a Juliana e a Neila por essa excelente discussão. A cadeia medicamentosa é complexa dentro de qualquer organização de saúde, e a gente sabe que o erro de medicamento ainda existe uma subnotificação, né? Principalmente quando a gente fala aí de near miss. Então, a gente precisa cada vez mais estabelecer processos seguros, seguros não burocráticos, né? E que o gerenciamento dessa cadeia seja feito de forma efetiva. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigado.